bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Sofia Besbarão, da equipe da EpiWin, da OMS, e muito bom que vocês estejam conosco hoje. Hoje está com a PRET para a próxima pandemia, para as experiências nacionais e regionais. PRET significa prontos em francês, e também é o Programa de Preparação e Resiliência para Ameaças Emergentes. Para vocês que são novos para a EpiWin, é uma rede de informação da OMS para epidemias, é uma plataforma para a tradução da ciência em emergências de saúde. Nosso objetivo é fazer com que a ciência seja acessível, compreensível e relevante, para que as pessoas possam agir e tomar decisões baseadas em evidência. Hoje temos um painel maravilhoso para compartilhar as experiências regionais e nacionais, com doutora Suvi Briand, diretora de Epidemia e Pandemia, Preparação e Prevenção da OMS, e doutora Gina Saman, que é a diretora de unidade, e ela vai moderar as discussões de hoje. Antes de passar a palavra para a Silvia, tem algumas questões práticas para compartilhar. Primeiro, este webinar está ao vivo no YouTube, está sendo gravado, e a gravação vai estar disponível no nosso site. A interpretação está disponível. Temos interpretação hoje para russo, português, espanhol, árabe e francês. Eu acho que é isso. Queremos convidar a todos vocês a colocar seu nome, onde vocês estão, organização no chat. Agora, para as perguntas que nós queremos receber, coloquem as perguntas na parte de perguntas e respostas. E, finalmente, um novo desenvolvimento baseado nas exigências de vocês, é que vamos dar certificados de participações para vocês que participaram do webinar inteiro e também os que receberam a enquete e responderam a ela. Então, sem mais, vou passar a palavra para a doutora Sylvie Briand, para a abertura do evento. Muito obrigada, Supriya. Obrigada à equipe de organização do webinar. E também a todas as contrapartes nacionais e regionais que participaram aqui. Hoje é uma questão de estar preparados, né? Um webinar sobre preparação para a próxima pandemia. E eu quero citar o que me foi dito pelo meu ex-chefe, que é uma citação muito conhecida: se você não se prepara, então você está preparado para fracassar. Eu acho que é uma lição muito importante que aprendemos de crises anteriores, que realmente precisamos estar preparados. Eu quero compartilhar experiências minhas. Em 2015, na Coreia do Sul, teve um surto de MERS, da síndrome respiratória do Oriente Médio, e eles não estavam bem preparados, e foi um surto muito breve. Agora, muito pequeno, porque só tivemos 186 casos e 38 mortes, mas cada um teve um impacto enorme no país, porque, na verdade, afetou 1.338 escolas que foram fechadas, e as perdas econômicas foram de 8 bilhões de dólares por apenas um surto de 2 semanas. Depois dessa má experiência, a Coreia do Sul quis se preparar melhor para a próxima crise e fizeram um investimento na preparação. Isso explica por que, em 2020, quando começou a Covid-19, esse país, mesmo sendo um dos primeiros países impactados pelo Covid, reagiram bastante bem. Puseram a implementar testes rápidos no país inteiro e também fazer o rastreamento dos comportamentos e qual foi o impacto na economia e na sociedade. Antes de Covid-19, 92 países do mundo atualizaram seus planos de preparação. Agora, em 2020, 177 países prepararam um plano de resposta ao Covid.
praticamente todos os países do planeta já tiveram experiências de preparação. Mas devemos refletir depois da Covid, como podemos estar melhor preparados ainda. Claro que precisamos aqui aprender as lições da Covid-19, mas não podemos nos preparar para uma crise que já passou ou para a última pandemia. Temos que olhar para o futuro. Eu quero passar para vocês 3 insights que eu ganhei com a minha experiência. O primeiro é que precisamos integrar a inovação. Durante a Covid-19, vieram novos apps de rastreamento de contato, sequenciamento genômico e também vigilância de águas residuais, e também como se podemos ouvir a sociedade e fazer a gestão acadêmica. Precisamos incorporar todas as inovações nesses planos de preparação para a pandemia, para garantir que podemos usar essas ferramentas inovadoras nas próximas pandemias. A segunda coisa que a experiência me ensinou é que é muito importante ter um sistema de saúde resiliente. Se temos um bom sistema de saúde, podemos reduzir a mortalidade. Até mesmo quando você não tiver um tratamento específico, ou quando não há vacina. Ao proporcionar bom cuidado da saúde, podemos reduzir a mortalidade para qualquer tipo de doença. É muito importante ter um sistema de saúde resiliente para a próxima crise, mas infelizmente isso não foi parte da agenda de preparação, mas depois dos sistemas da Covid-19, muitos sistemas de saúde sofreram, e agora precisamos nos recuperar depois desses 3 anos e meio, e temos que ter uma força de trabalho na área de saúde pronta para a próxima pandemia. A terceira coisa é que precisamos planejar em cenários diferentes. Normalmente, o bom senso diz que você tem que estar preparado para o pior e esperar para o melhor, mas não é necessariamente a melhor abordagem. Claro que precisamos estar preparados para o pior, mas imaginem que o pior pode não chegar e precisamos ter flexibilidade para ver que não estejamos implementando medidas que sejam extremas demais e rígidas demais comparados com o risco. Por isso, precisamos ter situações para manter a flexibilidade e também calibrar as medidas de controle, evitar os lockdowns, os confinamentos e não fechar as escolas se não for necessário, e etc. É muito importante ter essa flexibilidade. E também usar diferentes situações para garantir que tenhamos mais equidade. Isso vai nos ajudar a garantir que dentro dos países e entre os países, os mais vulneráveis podem ser apoiados em qualquer tipo de crise. A Dina Salman, que vai moderar a discussão, vai apresentar o que é o PRET para as pessoas que não participaram nos webinars anteriores. Agora, é muito importante que vocês escutem as diferentes experiências e as diferentes pessoas, tanto de instituições nacionais, ministérios da saúde e outros colegas do mundo, de diferentes regiões, para intercambiar experiências e aprender uns dos outros. Assim, todos juntos, podemos estar melhor preparados. Nos inspiramos com os nossos colegas do mundo inteiro para melhorar e também expandir o nosso plano de preparação para que todos juntos estejamos numa situação mais positiva para enfrentar a próxima crise. Com isso, eu quero passar a palavra novamente para a Gina Subriá, para que modere o resto do webinar. E foi um prazer estar com vocês hoje. Temos que melhorar, mas também expandir a nossa preparação para que todos juntos estejamos numa situação mais positiva para a próxima crise. E agora eu quero passar a palavra para a Subriá, ou a Gina, para moderar o resto do webinar. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Silvia. Está havendo um problema técnico. Colegas, bem-vindos. Temos 162 pessoas
162 países inscritos e participando nesse webinar. E como eu vejo nos comentários, tem gente do Catar, do Butão, de Austrália, de Canberra e também do Peru, da Bolívia. Muito obrigada a todos vocês. Temos um bom impulso agora para esse trabalho em todas essas áreas do mundo. E a energia, a inspiração de vocês que faz com que isso aconteça. Vocês estão conseguindo visualizar o meu slide? Por favor, confirmem que vocês podem visualizar os meus slides. Muito bem, eu vou falar rapidamente, caso vocês não saibam o que é o PRET, que é a preparação e resiliência para a próxima pandemia. E depois vamos falar da África e depois vamos ter uma discussão dos países diferentes em painel. Vamos começar. O que é o PRET? PRET é uma nova abordagem para melhorar a preparação para a pandemia para grupos de patógenos baseados em seu modo de transmissão. E a ideia é que estamos constantemente navegando para ajustar nossos sistemas para capacitação, utilizar o que temos, o que já existe, e também elaborar as coisas ao longo do tempo. Esse é o conceito do PRET, o modo de transmissão e planejamento para a pandemia. E por que isso? Por que essa abordagem? Vocês já devem ter visto esse slide no nosso site. A ideia é que queremos ser eficazes, funcionais, construindo em cima do que existe, baseado em riscos, porque há patógenos conhecidos e há patógenos que possam vir, que não conhecemos, que isso quer dizer o patógeno X. Precisamos ser colaborativos, inovadores, principalmente depois da Covid, em que tantas inovações foram apresentadas e a oportunidade de mantê-las e fazer isso como parte do nosso sistema de resiliência. Agora, PRET como conceito. E qual é a situação com relação à pandemia Covid-19? Primeiro, começamos com os patógenos respiratórios. E aqui temos os nossos pulmões favoritos, e a ideia é que é o PRET módulo 1, patógenos respiratórios. E o que isso nos proporciona? Uma nova estrutura de organização com estágios operacionais, gatilhos e exposições para ajudar a estruturar os planos, e também ações-chave organizadas nos 5 Cs, quer dizer, é uma regra para isso, e há 3 níveis para o fortalecimento da preparação transversal, grupo de patógenos e patógeno específico. E também o módulo fala de abordagem e ideias para ter uma abordagem voltada para toda a sociedade, porque é crítico que toda a sociedade participe em todos os níveis, e ferramentas e recursos para ajudar a todos os países e partes interessadas no planejamento. A ideia é ter plataformas colaborativas para apoiar países e parceiros no desenvolvimento, teste e atualização dos planos, quer dizer, trabalhar juntos. Se este é o primeiro webinar da AppWin, você tenha certeza que não será o último. Participe nos futuros, todos vão ser gravados e está no nosso site, para que continuemos criando juntos, para participar do futuro. As partes interessadas nos perguntam: o que esse módulo faz? Ajuda a nossa preparação ou a nossa resposta? O que dizemos é que faz um pouco dos dois. Nos dá um plano de contingência de que fazer quando se detecta um evento, quando há uma transmissão comunitária contínua, quando está disseminado em diferentes lugares, é o que fazemos nessas fases de resposta. Mas o que fazemos na fase entre pandemias para estar prontos? Quer dizer, lida tanto com a preparação e o planejamento de resposta e suas necessidades. E precisamos ter uma estrutura de organização. Bom, na base disso, constantemente trabalhamos juntos para fortalecer a fundação, as comunidades resilientes, sistemas de muitos níveis, portos, aeroportos,
Viagens e comércio são importantes, e uma abordagem multissectorial essencial. E como é que é isso? Essa é a nossa fundação, e temos que ter vigilância contínua para detectar um evento, ver quais são as tendências, fazer monitoramento, quais são as coisas que não são tão normais, tanto no nível nacional, do país e regional, e fazer o monitoramento e a avaliação de risco. E depois temos o período de entre pandemias, que trabalhamos com prevenção e preparação, e temos as abordagens de saúde, sistemas que são críticas nesse momento, e depois temos a emergência e temos a resposta inicial, e nos preparamos com o plano de contingência quando há uma transmissão prolongada na comunidade. Continuamos com uma resposta, mas uma resposta mais elaborada. E temos a transmissão disseminada além da comunidade, do país ou numa região. E precisamos, talvez, uma ação global. E continuamos com a resposta. A ideia é que, quando estamos nessa situação, não paramos, precisamos continuar avançando. As ações de resposta devem ser adaptadas, podem ser mudadas, e a ideia é continuar elaborando essa resposta. E depois chegamos a uma situação mais estável, e começamos com o processo de recuperação e depois voltamos à fase entre pandemia, onde voltamos para a prevenção e preparação. Então, essa é uma estrutura de organização. Isso nos ajuda a planejar, sempre considerando o que temos que construir, o que temos que fortalecer, o que tem que ser mais resiliente agora no período entre pandemias. Vamos ouvir as experiências dos países, vai ser muito interessante, muito empolgante ouvir. Temos o Líbano, a Suíça, o México. Vai ser muito interessante também ter o debate no painel e ver quais são os passos que eles tomaram. E estamos também assessorando os países na preparação e análise do conteúdo, elaborar seus planos, fazer a finalização e testar os planos, e também a implementação das ações para fortalecer a preparação, fazer o monitoramento e melhorar a sua preparação e planejamento. Há tantos recursos já disponíveis ou que estarão disponíveis. No módulo 1, que são os patógenos respiratórios, já está no site, e tem um checklist mais detalhado, que será apresentado em breve, graças aos colegas trabalhando com isso. E, em terceiro lugar, temos um marco de monitoramento para melhorar a preparação, e precisamos fazer esse acompanhamento. E depois temos que ter pacotes de simulação e de defesa com as equipes e agências necessárias. Se você quiser ter, por exemplo, um pacote de simulação e essas ferramentas para desenvolver também um roadmap de implementação global. São 162 países representados hoje, que todos podemos utilizar o mesmo caminho e aprender da Covid-19 para inspirar o nosso futuro. Esses são os recursos. Agora temos aqui os métodos para trabalhar conjuntamente. Bem-vindos aos webinars de EpiWin para traduzir conhecimento, compartilhar recursos e práticas. E queremos ter uma rede, um network, em que os líderes dos países podem colaborar e ver quais são os desafios que enfrentam e as soluções para implementar. E temos o nosso site do PRET também, e agradecemos aos parceiros que compartilharam suas experiências, os seus programas, e que colaboram com outros países e partes interessadas na implementação do planejamento de preparação para a pandemia. E, finalmente, os workshops que estão acontecendo no mundo inteiro. Este é um slide que nos dá muito orgulho para a equipe que planeja as pandemias. Em abril, começamos com isso, com muitos países, para avançar na próxima era de planejamento para pandemias. Um mês depois, 54 países de 5 regiões já começaram a atualizar o seu planejamento para a pandemia. Um mês depois.
é uma coisa fantástica, foi um esforço imenso e ainda mais empolgante o que vai acontecer já no final do ano, 100 países das 6 regiões da OMS já começaram a atualizar os seus planos. Então, parabéns. Hoje vamos ouvir as experiências de 3 países e vamos compartilhar mais no futuro. Entrem em contato se vocês querem compartilhar alguma coisa com a comunidade global. Aqui vocês têm uma ideia de o que está acontecendo aonde, quais são as regiões e os países e as atividades. Isso foi de maio deste ano, e aqui vocês veem que isso está avançando tão rapidamente e vamos continuar atualizando com os nossos colegas regionais e dos países. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido o conceito do PRET, os recursos, oportunidades, e outra vez quero dar os parabéns aos países pelo impulso que eles tomaram em termos de planejamento para a pandemia, os parceiros que participam e também as nossas equipes da OMS, que estão trabalhando com isso nas suas regiões, com outros países, e parabéns e agradeço os seus esforços e participação. Agora vamos ouvir aqueles que estão fazendo isso. Eu quero apresentar a Belinda Herring. Belinda, você pode abrir sua câmera? Ela é a técnica de preparação da região da África da OMS. Ela vai compartilhar a experiência regional de implementar PRET na região africana. Espero que possamos ver os slides da Belinda no momento. Muito obrigada, Dina. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aonde quer que estejam. É tão bom estar com vocês e compartilhar a experiência que tivemos na região africana na implementação do PRET. Eu não estou visualizando aqui a minha apresentação, Gina. Será que eu preciso dizer próximo slide? Já vai acontecer. Sim, diga próximo quando você quiser. Bom, o primeiro slide, por favor. Esse é o segundo. Bom, tudo bem, esse é o primeiro. Outra vez, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Eu vou compartilhar experiências que tivemos na região africana. Próximo slide, por favor. Nós começamos com nosso planejamento de preparação para a pandemia em 2018, que foi parte da preparação para a pandemia de influenza. A ideia era ter países que desenvolveram, atualizaram seus planos de preparação para a influenza, para a gripe. E foi muito oportuno, porque aconteceu pouco antes do Covid, e pudemos reatualizar e recomeçar aquilo que tínhamos feito para os eventos da pandemia de influenza. Próximo slide, por favor. Se nós olhamos agora para a preparação para a pandemia, tivemos workshop nesses 16 países. Isso foi antes da pandemia. E depois tivemos a pandemia, quer dizer, tudo parou durante um tempo. Próximo slide, por favor. E tivemos que reiniciar o nosso planejamento para a pandemia com a iniciativa PRET, que é muito similar à abordagem que tivemos com relação à arquitetura para a PIP. E a nossa região não mudou muito, a nossa abordagem. Nessa região, há 47 países. Quer dizer, é uma região bastante extensa, com graus diferentes de preparação e de capacidade. E as pessoas eram muito poucas, então ter um workshop conjunto é uma grande oportunidade em que os diferentes setores trabalham juntos, e é uma oportunidade única para o pessoal de debater. Nós nos focamos em workshops com vários países participando.
O primeiro passo foi interação com os países, identificar os agentes, falando, focando na preparação para emergência, o pessoal que trabalha com prevenção e controle, sempre nos focando em doenças infecciosas. E perguntamos aos países, antes do workshop, que identificassem todos os documentos relevantes que os possam ajudar, o que inclui planos nacionais de ação para a segurança na saúde, planos anteriores para a pandemia de influenza e também para avaliação externa conjunta, o plano de resposta e as capacidades básicas e também o plano de resposta à Covid. Quer dizer, um monte de documentos para identificar e também construir em cima do aquilo que já existia. Então, no escritório nacional, tínhamos um workshop e convidávamos normalmente 5 pessoas de cada país, e o ponto focal daquele país, que ia ser uma pessoa representando aquele país, e também vimos uma variedade de respostas para a emergência, com várias pessoas representando cada uma seu país. E as equipes do países eram mentorados e desenvolveram o que seria um plano, uma minuta zero, para que eles pudessem ter uma coisa que eles pudessem usar como base para avançar, porque uma das coisas que reforçamos é que eles não iam começar e fechar o plano em poucos dias no workshop, é uma coisa que requer mais participação com mais pessoas. Então, isso foi um resultado da experiência da Covid. Quantas pessoas e setores têm que estar participando numa resposta à Covid? Eles têm que participar no planejamento de preparação. O próximo passo é que quando as pessoas voltassem aos seus países, o escritório regional vai ajudá-los a finalizar, concluir os planos e também ter exercícios de simulação, qualquer coisa necessária para ser parte do representante da PRET com outros países, para encontrar quais são as experiências e ser muito abertos para apoiá-los a finalizar os planos. Próximo slide, por favor. Então, hoje nós temos 3 workshops na região. Nós tivemos o primeiro, que foi um anglofônico para países que falam inglês, ajudando o escritório regional, e tivemos então, um que convidou os países, de língua francesa, e esses países recentemente fizeram um workshop com todos os países que falam português, o que foi maravilhoso. Próximo slide, por favor. O formato de cada workshop é bastante similar e eu tenho que ser honesto, tem sido uma experiência de aprendizado para todos nós nos escritórios regionais. Nós aprendemos à medida que fazemos, fazendo as coisas melhores com diferentes grupos de pessoas, porque alguns países já vêm com planos de preparação para a pandemia de influenza e tem que ser atualizado, e outros países vêm com, por exemplo, zero de experiência. Então tem sido um aprendizado para todos nós. Temos um workshop de 4 dias. O primeiro dia falamos sobre a iniciativa PRET, a gente vê as experiências da Covid, o que foi bom, o que não foi, o que fazer daqui para frente. Elas são introduzidas com os 5 Cs que já foram mencionadas. E aí, então, nós delineamos todas as ferramentas que estão disponíveis para ajudá-los a construir o seu próprio plano. E é um pouco difícil de você conseguir fazer isso. Este é um cenário que identificamos que precisa de mais apoio. No segundo dia, tentamos falar um pouquinho sobre as interdependências, que é um engajamento maior que você precisa após os 5 Cs, rever as ferramentas outra vez, rever novamente como fazer as coisas e, obviamente, onde podemos ajudá-los. E aí depois nós ajudamos os países a fazerem seus próprios workshops. Então, nos próximos dias, eles têm uma mentoria para construírem seus planos, onde começar, o que fazer. Então, no dia 4, nós então falamos sobre o que foi aprendido, nós temos alguns jogos durante a semana para manter as pessoas interessadas, e aí no período da tarde os países apresentam o seu progresso, os desafios,
e quais são os próximos passos a serem tomados, e também damos uma apresentação do nível africano, mostrando como podemos ajudar. Próximo slide, por favor. Então, no final do workshop, basicamente, eles têm, então, um rascunho zero para o plano, pode ser uma coisa vasta ou simples, mas pelo menos alguma coisa para se começar a construir. E temos, então, um mapa para conseguirmos, então, fazer usar uso desse esqueleto inicial. Próximo slide, por favor. Então, o nosso progresso até o momento é o seguinte: se incluirmos o trabalho que fizemos com o arcabouço PIP, nós temos 31 países de 46 que se engajaram no plano de preparação para a pandemia, e eu devo dizer que, com base no grupo que fez o planejamento em 2019, 2 países tiveram seus planos validados pelo Ministério de Saúde. E hoje, usando a iniciativa PRET, nós engajamos 16 países e o plano é fazer então mais 14 países se engajarem antes do final deste ano. Então, estamos falando de um total de 41 de 47 países da região que já se engajaram com planos de preparação de pandemias, dando apoio daqui para frente, porque eu acho que é muito importante capitalizarmos nas memórias da Covid, por assim dizer, e nas experiências da Covid, de maneira que nós possamos capturar todo esse conhecimento e informação e ter a possibilidade de planejarmos um melhor para uma próxima pandemia. No nosso workshop, no dia 4, eu já mencionei que pedimos aos países para fazerem uma apresentação. Eles dão essa apresentação sobre o seu progresso, eles também têm que dizer onde estão, com o seu rascunho, com esse esqueleto inicial, os desafios que eles enfrentam durante o workshop. Isso tem sido muito interessante, porque isso dá um feedback importante sobre como podemos melhorar naquilo que precisamos fazer para os próximos workshops, o que precisa ser mudado. E um dos desafios-chave foi ter um início. Então, eu acho que é uma coisa que nós já estamos desenvolvendo com ferramentas que possam ajudá-los a descobrir como ter um início, porque nós já tivemos países que tiveram comentários sobre o nível zero com dificuldade de prosseguir. Então, pedimos uma apresentação sobre o mapa de desenvolvimento que eles têm, um roadmap, que poderá ajudá-los a finalizar o plano. Encorajamos todos a terem exercícios de simulação com workshops multissetoriais, porque eles precisam engajar outras pessoas e ter tudo validado e endossado no nível do planejamento. Os mapas têm sido bastante ambiciosos no sentido dos prazos, mas é melhor ser ambicioso do que não. Estamos trabalhando com o país para fazermos um follow-up para saber que eles realmente estão tendo algum movimento dali para frente, identificando algumas pessoas responsáveis ao longo dos workshops e com as pessoas que comparecem, que podem potencialmente ajudar os países nos seus avanços. Próximo slide. Como eu já mencionei, um dos desafios foram como começar. Então, nós desenvolvemos esse slide onde nós, o Lia, né, e eu fizemos isso com os nossos consultores da Angola, e também o Caminho está aqui no escritório regional, para ajudar os países a conseguirem começar a entender o que precisam e também dar a eles uma ideia sobre como usar o modelo PRET. Então, identificando o que eles têm, usando todos os documentos que têm para ajudar na identificação daquilo que eles de fato têm, e aí então observar o que está faltando. E cada país tem uma diferente abordagem. Um país, por exemplo, fez uma análise detalhada, outros já fizeram então algumas observações sobre o JEFE, e alguns países tiveram a possibilidade de usar a abordagem que eles quiseram. Então, a última coisa é o seguinte: quais são as ações necessárias para que se esteja preparado? Nós também ajudamos os países a identificarem quais seriam as coisas que precisariam ser feitas para irem para os próximos estágios e as ações necessárias para se prepararem, observando o contexto de cada um dos 5 Cs e cada um dos estágios operacionais de uma pandemia. Próximo slide, por favor. Então, como eu já mencionei, nós falamos sobre o que está à frente para o nosso time africano, com suporte técnico para os países, com seus workshops multissetoriais. Eu já estou quase acabando. O
suporte financeiro também para ajudar nos planos de elaboração e ferramentas onde continuamente desenvolvemos coisas para dar apoio aos países e também com planos de defesa, porque identificamos que a defesa é uma coisa que é necessária para alguns países em particular. E com isso eu vou terminar. Aqui são apenas algumas fotos dos workshops que tivemos com os países e eu acho que isso aqui também é a marca do nosso escritório oficial. Muito obrigado, Dina. Obrigado, linda. Se vocês tiverem colegas especificamente em relação a essa abordagem regional explicada pela Dina, por favor, coloquem-as no ícone do Q&A de perguntas e respostas. E vamos agora convidar nossos panelistas de 3 países, que vão também falar com a Belinda aqui na Tola. Vamos fazer a apresentação. Dr. Cristiano Zaragoza, do México, ele é um diretor de informação epidemiológica do Ministério da Saúde, seja bem-vindo. Dr. Ryan Worth, que é um gestor de projeto para a pandemia e seu preparo, e faz parte do escritório na Suíça para o preparo. Dr. Jean Nadine Yared Mohammed, que é então uma consultora independente sobre o preparo para pandemias do ministro de Saúde Pública no Líbano. Seja bem-vinda, Nadine. Nós não podemos vê-la. Ah, é bom vê-la. Então, muito obrigado a todos por se juntarem a nós. Então, nós temos uma discussão de painel, nós vamos ser bastante informais, nós temos uma pergunta para cada um de vocês, vamos fazer as coisas bem rapidamente para termos uma ideia do que está acontecendo em seus países. Posso começar com você, Christian? Você, Christian, consegue me ouvir, Dr. Christian? Acredito que nós vamos precisar aumentar o volume. Bom dia, consigo te escutar. Maravilha. Obrigado por se juntar a nós. Eu sei que você vai falar em espanhol. Usando o seu plano de preparação, quais são as suas capacidades para fortalecer as suas prioridades? Quer dizer, quais são suas prioridades e como é que você as identificou? Doutor Christian, por favor. Muito obrigado e bom dia. A partir do continente americano, agora temos uma temperatura muito quente, 15 graus no verão boreal. O México é um país de 130 milhões de habitantes, é um país bioceânico, com características e determinantes muito específicos, onde a importância cultural dos grupos indígenas é básico, são grupos vulneráveis. E, sem dúvida, neste período inter, nós temos que, quer dizer, nós realizamos um exercício, principalmente a posteriori, para poder enfrentar o fenômeno da saúde pública mais importante dos últimos 100 anos. Para este processo de atualização do nosso plano de pandemia por vírus respiratório com potencial pandêmico, nós usamos a lista de verificação da OMS e, sem dúvida, temos que ter como base um diagnóstico que nos permita identificar vários componentes diferentes, entre eles planejamento e coordenação, a vigilância epidemiológica como um básico fortalecido entre os dos laboratórios e também a gestão clínica, que é sumamente importante, e a prevenção das doenças com o componente da vacina, a promoção da saúde e a comunicação de riscos. Uma coisa importante que a pandemia do Covid nos deixou é essa continuidade de serviços. E eu acredito que o panorama nos traz diferentes desafios. Nós enfrentamos quarentenas longas, viajar a longa distância, em que a transmissão através dos meios tecnológicos teve um papel fundamental, que deve estar baseado em todos os planos para a continuidade dos planos essenciais. E também a pesquisa e o desenvolvimento. Agora, há um fenômeno extremamente importante, que é a avaliação dos planos. Eu quero aproveitar para agradecer o acompanhamento que
a OPAS nos deu para o nosso país e como região. Neste assunto, em que é importante ter exercícios de simulação, em que possamos identificar quem participa, quem são as partes interessadas com diferentes cenários. Eu acredito que Covid-19, e como epidemiólogo, eu estou convencido que nos indicou tantos cenários importantes que enfrentamos. E, sem dúvida, neste mapeamento para fortalecer as capacidades, uma coisa que eu quero indicar para vocês, e que tem a ver com esse eixo fundamental da OMS, através das seus escritórios regionais, é o Regulamento Sanitário Internacional, que é um documento vinculante, e eu tenho certeza que o Regulamento Sanitário Internacional, durante essa pandemia, passou por muito estresse, e é um documento que tem que fazer uma revisão e análise de diferentes assuntos para poder estarmos preparados para pandemias futuras. Outra coisa importante é o arcabouço jurídico internacional e o arcabouço jurídico local que permita diferentes atuações. A capacitação, e como já se falou ao longo deste webinar, uma coisa que nós aprendemos dentro do sistema de saúde é a elasticidade. Nós aprendemos a crescer muito rapidamente, porém agora, quando terminou a parte de emergência, tivemos que desescalar. E eu acho que um desafio comum, importante, é quais são os indicadores que permitem fazer esse desescalamento. Obrigada. Muito obrigado, Dr. Christian. Não poderia concordar mais sobre essas prioridades e lições, incluindo o que você falou sobre inovações que surgiram. Então, muito obrigado por esses inputs. O México é um país campeão e gostaríamos de agradecê-lo. Agora, deixa eu falar então com o Dr. Ryan Worth, da Suíça. Ryder, mais uma vez, assim como o México, vocês estão no processo de atualização do seu plano, trabalhando intensivamente, tem discutido nos últimos meses essa questão. Como é que você descreve o seu processo e o que que o Pratt, no módulo 1, funciona para vocês? Isso foi útil para pensarmos nesse processo no seu país? A palavra está com você. Bem, talvez eu possa explicar o nosso processo em termos de aspectos históricos. Nós também tivemos disponíveis o planejamento da pandemia de influenza, que foi na última vez revisado em 2018, e aí depois da pandemia a nossa comissão parlamentar já fez algumas sugestões em 2021 sobre como melhoramos e também com as recomendações da OMS em relação a patógenos diferentes. Depois, em 2020, tivemos a primeira avaliação e coleção de todos os relatórios que analisam a Covid-19 e a pandemia especificamente, e com base nisso, no final de 2022, nós criamos um projeto, organizamos então um projeto, ah, tendo eu como líder, que era um projeto basicamente que estava tentando achar para qualquer parte da pandemia, especialistas da pandemia que vão revisar então os seus próprios domínios, por assim dizer. Ou seja, eu ou a minha equipe, quem estiver fazendo isso. Isso é dividido em partes, mas todos nós em conjunto criamos então um grupo de especialistas que tomam conta deste aspecto. Este é o nosso processo e nós tentamos trazer para o fim desse ano nossa primeira abordagem, primeira versão, perdão. A segunda pergunta sobre como que o PRET pode estar nos auxiliando, primeiramente foi importante para nós confirmar a nossa abordagem, basicamente o que foi pedido no sentido de patógenos respiratórios. Em segundo lugar, foi importante também para ver que vocês de fato prestam atenção às inovações. Então, por exemplo, as questões genômicas
Eu acho que um slide vocês falaram também das questões de bioinformática, mas é uma gestão de epidemia muito eficiente. Então nós achamos que essas coisas foram importantes serem discutidas e que vocês também falaram nos seus slides. E aí, evidentemente, nós usamos, hã, a questão do conteúdo do plano de preparação para a pandemia, e também para nos certificarmos de que realmente consideramos todos os aspectos. Também observamos um terceiro ponto com base no seu diagrama de preparação e resposta, e lá nós temos então um pouquinho de uma resposta diferente, nós decidimos então considerar diferentes, padrões, situações ou patógenos, talvez tenhamos um patógeno para o qual já tenhamos medicamentos e vacinas para uma situação diferente. Se você tiver um patógeno completamente novo, você talvez tenha que achar exatamente qual é o modo de transmissão, e nós, às vezes, não temos medicamentos ou vacinas para alguns patógenos. Então esses 2 extremos, eh é algo que temos que ter considerado no nosso plano de preparação e resolvidos, de maneira que possamos nos prepararmos para quaisquer tipos de situação. Muito obrigado, Ryan. Eu agradeço o que você falou sobre termos o planejamento de cenários. Isso faz todo o sentido sobre o que está disponível. Será que é uma coisa que precisamos aprender rapidamente em relação aos patógenos? Então, muito obrigado pelo seu input tão importante. Deixa eu agora falar com a Dr. Nadine, do Ministério da Saúde Pública no Líbano. O Líbano já fez muito trabalho em termos de ter uma abordagem multissetorial, especialmente durante um exercício de simulação recente. E, doutora Nadine, estamos muito empolgados em ouvir sobre isso um pouco mais. Isso é parte de um processo de atualização do plano de pandemia. O que vocês aprenderam com essa inclusão multissetorial? O processo e o que aprenderam no sentido da inclusão de alguns setores no seu processo de planejamento de preparo. Nadine, a palavra está com você. Muito obrigado. Boa tarde ou bom dia. Obrigado a todos por essa oportunidade de compartilhar essa experiência. Então, na realidade, nós fizemos a revisão do plano e nós tivemos que falar primeiramente sobre as lacunas no plano. E o plano, até agora, o plano prévio continha descrições das unidades envolvidas no preparo, como, por exemplo, a vigilância, com detalhes sobre as unidades de resposta e outras unidades como defesa, comunicação, de comitês de suporte, questões ligadas à saúde, ou seja, todas as unidades que estariam envolvidas na preparação. Mas o que nós descobrimos é que havia lacunas muito importantes no plano como ele estava, no sentido de que o plano não descrevia qualquer coisa sobre como essas unidades iriam colaborar entre si. Então, nós escolhemos passar para exercícios de simulação, não teste de simulação, porque o plano com certeza precisava lidar com todas as suas lacunas e resolvemos fazer exercícios de simulação. E nestes exercícios nós unimos todas as unidades que estariam envolvidas nos planos de preparação, de maneira que nós pensamos nas pandemias. Então, tivemos envolvimento de representantes das comunidades de maneira transversal, chegando até a vigilância, as questões de saúde, de comunicação, ou seja, verticalmente até a maior hierarquia de defesa. E essas pessoas se sentaram numa mesma sala e fizemos então exercícios. Nós tivemos a discussão de casos distintos. Então, para cada cenário como base, cada uma dessas unidades, então vamos dizer, por exemplo, a unidade veterinária, ou a médica, cada uma dessas unidades descreveria com a voz presentemente o seu papel e suas responsabilidades neste caso, da maneira como eles enxergam, da maneira que eles entendem o cenário. Então, os resultados com base nestes exercícios de simulação são os seguintes:
Os exercícios de simulação jogaram luz e trouxeram respostas para as lacunas, pelo menos muitas delas. Primeiramente, quando toda unidade falou sobre o papel que eles achavam ter, eles perceberam quais são as capacidades e as limitações de cada unidade. Então, as capacidades e as limitações de cada unidade já estavam ali delineadas e bem entendidas. E o segundo ponto, não apenas eles perceberam qual seria o seu papel, porque isso não estava muito claro no plano prévio. Eles perceberam agora qual seria o papel, porque antes agora, essas unidades entendem a necessidade de colaboração com outras unidades, então automaticamente a colaboração entre as unidades se tornou clara. E os níveis de colaboração se tornaram claros também, não apenas os níveis de colaboração entre as unidades, mas também os gatilhos e os níveis de colaboração. Por exemplo, eu, como uma representante, ah, eu entendi durante o exercício quais são os meus papéis, minhas responsabilidades dentro da preparação para a pandemia. E também eu entendi como colaborar, quando colaborar com cada uma dessas unidades. Quando colaborar, por exemplo, com a unidade de comunicação, ou com a de defesa, ou com a de vigilância e assim por diante. De maneira que os papéis, as capacidades de cada unidade se tornaram muito bem delineados e a colaboração e seus mecanismos se tornaram claros para toda a plateia e também e para os participantes e parceiros, e também os gatilhos, no sentido de qual o nível de colaboração e que nível de resposta se tornaram claras em relação àqueles cenários. Então, se estamos falando, por exemplo, uma coisa que acontece num país distante, sem nenhum risco ao nosso país, talvez isso seria apenas uma vigilância, a unidade de vigilância de comunicação envolvidas como resposta. E a equipe de comunicação estaria informando a comunidade a respeito da doença. Mas se isso é uma coisa que acontece num país próximo com alto risco de morbidilidade no meu país com base nessa doença, então nós temos então uma resposta muito mais ampla, envolvendo muitas unidades adicionais e talvez a vigilância teria também que fazer o controle dos pontos de entrada, envolvendo talvez a unidade de defesa e, evidentemente, a comunicação para as pessoas teria um nível diferente, o conteúdo seria diferente. Então, todas essas questões específicas em relação à resposta relacionada a um cenário específico se tornaram evidentes e claras para todas as pessoas durante o exercício de simulação. Então, não apenas isso, mas houve também uma outra coisa que se tornou clara durante os exercícios de simulação, e que foi o seguinte: claro que todo mundo entendeu que eles tinham que estar preparados, mas perceberam que a resposta, que a preparação para as pandemias não é exatamente a preparação em um determinado ponto do tempo de um evento único. Eles entenderam que, além das pandemias, deveria haver capacitação para cada uma das unidades durante o período intrapandemia. Então, isso foi muito importante. Não é apenas estar preparado para uma pandemia ou ter uma ação para a pandemia no momento de sua declaração, mas uma preparação muito mais importante no período entre as pandemias, o preparo que seja feito nesse período. Isso também se tornou muito claro para as pessoas, o que estava sendo feito apenas em algumas das unidades, no caso principalmente a unidade de vigilância e de resposta imediata, mas não em todas as unidades que deveriam estar envolvidas no plano de preparação. Então, basicamente, através dos exercícios de simulação, nós conseguimos, então, fechar muitas das lacunas entre os elementos que são envolvidos, as partes envolvidas no plano de preparação. Mas, uma das limitações dos exercícios de simulação foi que eles não cobrem algumas das lacunas que são inerentes
ao sistema daquele país. De maneira que, para nós, ao revisar o plano, nós percebemos muitas coisas. O primeiro ponto foi quando escrevemos o documento de preparação, seja qual for esse documento, isso precisa se tornar e ser reconhecido como um documento obrigatório que liga todas as unidades, um documento que liga essas unidades e um documento que deve ser empoderado pelo governo e ser uma espécie de documento imune a quaisquer conflitos, porque isso está ligado ao bem-estar de toda a população como um todo. E esse documento deve se tornar público e não deveria ser mantido nas gavetas dos ministérios. Do contrário, ele não alcançaria todos os elementos e unidades que são responsáveis por ação na preparação da pandemia. E o segundo ponto, e eu vou terminar já já, o segundo ponto é que as lacunas que foram identificadas, algumas delas já estavam no plano de preparação de influenza, mas muitos deles tinham gargalos sistêmicos, e é por isso que nós escolhemos ir de um plano de preparação da influenza para o preparo de um sistema, ou seja, um sistema de preparação, um plano que possa denotar todos os elementos, mas ainda mais importante, que descreva em detalhes como esses elementos interagem, como eles colaboram entre si e em todas as fases de pandemia, seja entre as pandemias ou durante as pandemias. E basicamente eu acho que isso está alinhado com o PRET e está relacionado também aos patógenos respiratórios. E outra coisa que se tornou evidente para nós foi que desde que a preparação para uma pandemia não é um processo num determinado ponto do tempo, mas sim um processo contínuo, deve haver há de haver uma repetição ou reuniões regulares para juntar essas pessoas, de maneira que elas continuem mantendo esse momento que foi criado durante os exercícios de simulação. E devido ao fato de algumas das lacunas serem sistêmicas e não apenas lacunas pequenininhas no plano de preparação da influenza, é por isso que nós esperamos lidar com essas grandes lacunas sistêmicas, no sentido de termos workshops, como o próximo que teremos no Nacional de Integração, e eu espero que isso aconteça nos próximos meses no Líbano. Muito obrigado, Dr. Nadine. Agradecemos muito a natureza colaborativa durante os períodos entre as pandemias. Isso realmente encontra eco entre nós. Dr. Christian, Dr. Reiner, Dr. Nadim, muito obrigado por essas reflexões. De fato, eu acho que essas experiências que ouvimos de países diferentes ao redor do mundo são importantes. E para aqueles que estão acompanhando esse call, obrigado. Eu estou vendo aqui no chat, no Q&A, muitos comentários e muitos temas em comum. E com isso, por favor, saibam que nós temos então um documento de diretrizes que vai ser sempre atualizado. Então, temos a oportunidade da comunicação e engajamento com exercícios de simulação, o apoio da OMS e outros parceiros. E, mais importante ainda, juntem-se ao nosso próximo webinar de EPI em setembro, para pensarmos sobre como nós possamos nos engajar, como que os parceiros podem se engajar. E ouvimos aqui da doutora Nadine e de outros colegas falando sobre a fundamentalidade das questões multidisciplinares. Então, com isso, deixe-me agradecer a todos e passar a palavra de volta à doutora Supriya para que ela faça o fechamento do nosso webinar app. E obrigado a todos. Muito obrigado, Dina. E um enorme agradecimento a todos os panelistas de hoje, com seus insights maravilhosos de diferentes países e, evidentemente, da região. Eu gostaria de terminar hoje agradecendo a todos os participantes e obrigado por se apresentarem e pelas suas perguntas, que nós tentaremos responder o mais rápido possível, que estão listadas aqui no Q&A.
Vamos ver se conseguimos então as respostas para vocês, mas foi uma participação excelente. Eu gostaria de terminar agradecendo também a equipe da AppWin, Dr. Agnese Pastorino, Dr. Priyamana Trainer, Sr. Jungpon Lu e a senhora Tim Nguyen pelo seu suporte. E eu gostaria também de agradecer a toda a equipe da Prete, então Shoshana Golden especificamente, mas também Brittany Moran, perdão, Chris Chadwick, Tilson e outros da equipe. E por último, mas não menos importante, Dr. Sylvie Briand, por sua direção, e Dr. Gina Saman, por sua excelente liderança neste webinar. Muito obrigado. Eu espero vê-los em agosto, onde nós teremos 3 webinars sobre a dengue, sobre a febre Lassa e sobre Zika. E em setembro nós teremos, como já foi mencionado, um outro webinar sobre o PrEP. Então, eu estou empolgada por vê-los e, por favor, complete a pesquisa se vocês quiserem, então, ter um certificado de comparecimento. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.